Agora nós vamos falar sobre leis de Kepler. Kepler foi físico, matemático e astrônomo alemão. Ele viveu entre 1571 e 1630. Se vocês observarem, ele tem nessa gravura uma imagem referente às leis que ele criou. Foram 3 leis. Kepler foi muito importante porque mesmo com equipamentos precários, ele conseguiu resolver vários problemas que haviam com as teorias de Copérnico. Copérnico foi quem disse que o Sol era o centro do nosso sistema, daí sistema solar. Então Copérnico terminou com o geocentrismo, mas ele não conseguia explicar alguns problemas sobre a astronomia do nosso sistema solar. E foi Kepler quem, pela primeira vez, disse que as órbitas dos planetas ao redor do Sol eram elípticas. As leis de Kepler são 3. A primeira lei de Kepler: o planeta em órbita em torno do Sol descreve uma elipse em que o Sol ocupa um dos focos. Depois eu vou comentar de uma por uma. A segunda lei de Kepler, lei das áreas. A linha que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Os quadrados dos períodos de translação dos planetas são proporcionais aos cubos dos raios de suas órbitas. Atrás. Círculos têm centro e as elipses, elas têm focos. Toda elipse ela tem 2 focos. É como se nós tivéssemos 2 círculos se interceptando e a gente tivesse, então, a junção desses círculos e daí aparecem, a gente chama de foco, né? Mas, dentro dessa primeira lei, que é a lei das órbitas, o Sol ele vai estar ocupando um desses focos da elipse. Então, a gente tem aí a elipse e todos os planetas do nosso sistema giram em torno do Sol em elipses. Então, tem hora que eles vão ficar mais afastados e tem hora que vão ficar mais próximos do Sol. Essa é a primeira lei. O Sol ocupa um dos focos da elipse. A segunda lei de Kepler, o planeta ele vai, ao girar ao redor do Sol, ele vai girar e essa linha é a linha que na teoria aqui a gente diz que é a linha imaginária que vai varrer uma certa área. Olha. Então, quando o planeta gira de um ponto até o outro ponto, o que nós temos? Essa linha que liga o planeta ao Sol, ela vai varrer essa área aqui. Varrer é como se isso daqui, essa linha que eu estou riscando aqui, ela vai pintando essa área, né? Entre aspas, imaginária, ela varre essa área aqui e diz a teoria que ela varre áreas iguais em tempos iguais. Então, essa outra área aqui, ó, ela é uma área mais achatada, só que essa distância é uma distância maior. Eu coloquei esse outro desenho aqui embaixo, ó, este desenho, porque ele está mais exagerado, dá para ver melhor. Olha, essa área aqui, que eu estou desenhando agora, ela é uma área comprida e estreita. Essa outra área que eu estou pintando agora, ela é uma área achatada, ela é mais gordinha, mas ela é mais larga. Então, segundo a teoria, olha, a linha imaginária é essa linha do raio, ela que liga
os planetas ao Sol, ela varre áreas iguais em tempos iguais. Esses tempos iguais é importante essa questão, porque vejam, se aqui, nessa parte que eu estou pintando agora, a distância é pequena, né? Porque essa área é uma área que é fininha, então essa distância é pequena. Já desse outro lado, essa distância ela é grandona. Ó. As áreas, essa área é igual a essa área, as áreas são iguais. Mas para que isso aconteça, essa distância pequenininha, essa é distância maior. Moral da história, onde eu quero chegar. Aqui, se o tempo é igual, ó, tá dizendo lá que o tempo é igual. Se o tempo é igual, nós vamos ter aqui, olha, se essa distância é pequenininha, uma velocidade menor. E do lado de cá, onde essa distância é maior, para dar o mesmo tempo, nós vamos ter uma velocidade maior. É só vocês imaginarem quando a gente segura um barbante, se você gira uma borracha em torno, em volta, amarra um barbante na borracha e gira em volta do dedo. Quando o barbante é comprido, o movimento é lento. Na hora que a borracha vai chegando perto do dedo, o movimento fica rápido, certo? Então, a velocidade é maior quando está perto do Sol. Então, aqui, nesse outro esquema aqui, vocês estão vendo que quando existem essas posições, né? Periélio. Periélio quer dizer perto do Sol. Afélio. Afélio quer dizer afastado, longe do Sol. O planeta, quando ele está no afélio, uma velocidade menor, né? Então o V fica menor. Devagarinho. Quando o planeta está perto do Sol, ele gira mais rápido, velocidade maior. Então, com isso, a gente entende que toda vez que o planeta está indo do periélio para o afélio, se a velocidade dele vai se tornando menor, ele vai ter um movimento retardado. O movimento retardado é quando a velocidade vai diminuindo. Quando ele vai do afélio para o periélio, ele está se aproximando do Sol. Então, ele vai ficando com o movimento acelerado, quer dizer que ele vai aumentando a velocidade. Então, ele tem o movimento retardado e depois o movimento acelerado. Nessa lâmina aqui, tem uma animação sobre a segunda lei de Kepler, certo? Depois vocês cliquem, assistam essa animação. Nessa outra lâmina aqui, é a terceira lei de Kepler, é a lei dos períodos. Né? Então, tem uma fórmula. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem? Olha, o planeta que estiver mais próximo do Sol, ele sempre vai gastar menos tempo para dar uma volta em torno do Sol. Então, aqui no planeta A, eu teria um período. Período é o tempo gasto para dar uma volta em torno do Sol, certo? Eu teria um período menor do que o planeta B. O planeta B ele vai gastar, né, um tempo maior, que é essa relaçãozinha que está escrita aqui, que eu estou contornando agora. E isso também depende do raio, olha. A distância do Sol até o planeta A, esse raio A, ele é um raio menor. Então, eu tenho período menor, raio menor. Já para o B, eu tenho um raio maior, raio B, né? Raio maior, período também maior. E por conta disso,
existe essa relação constante. Olha, se eu dividir o quadrado do período pelo cubo do raio, nós vamos ter sempre um valor constante. Esse valor, vocês vão ver que dá sempre 1. Essa constante, para todos os planetas, eu posso ter o período de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, o raio de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Se eu elevar o período ao quadrado, dividir pelo raio ao cubo, eu tenho sempre um número constante. Continuando, o que eu gostaria que vocês entendessem? Por que dá sempre 1? Esse período, nós vamos considerar, eu estou falando agora da Terra, nós vamos considerar a Terra, ela gasta 1 ano para dar uma volta em torno do Sol. Então, este período aqui, ó, para a Terra, o período é um período de 1 ano terrestre, 1 ano. E este raio aqui, ó, é o raio que a gente vai chamar de uma unidade astronômica. Essa unidade astronômica, ela é justamente o raio da órbita da Terra. Então, quer dizer que se eu imaginar a Terra girando em volta do Sol, imagina essa situação aqui, ó, tá aqui o Sol, tá aqui a Terra, girando ao redor do Sol. Essa distância média, porque tem uma distância menor aqui, uma distância maior aqui. A distância média, que a gente vai chamar de raio, ela vale uma unidade astronômica para a Terra. Então, se eu usar essa fórmula para a Terra, o que eu tenho? Pensa comigo, ó. Eu vou ter o período ao quadrado, raio ao cubo. Eu teria 1 ano ao quadrado dividido o raio. Eu estou falando que o raio ele vai ser essa uma unidade astronômica. Então, eu vou fazer assim, ó, tudo isso para a Terra, viu, gente? Elevado ao cubo, que dá a constante. Então nós temos que 1 elevado ao quadrado, vocês sabem que 1 elevado ao quadrado, seguindo aqui, ó, vai dar 1. Peraí, deixa eu separar isso aqui, ó. 1 elevado ao quadrado dá 1. 1 elevado ao cubo também dá 1. 1 dividido por 1, a constante, então ela sempre vale 1. Certo? Para todos os planetas. Então, quer dizer que quando a gente fala dos outros planetas, por exemplo, os que estão mais próximos, o primeiro planeta, Mercúrio, ele gasta 88 dias para dar uma volta em torno do Sol, ou seja, é uma fração do ano terrestre. Seria 0,8 ou 0,7 do ano terrestre. Todos os valores de período são ou frações ou submúltiplos ou múltiplos do ano terrestre, de maneira que o período da Terra vale 1 ano. O raio é a mesma coisa, ou são múltiplos ou submúltiplos dessa unidade astronômica. E a unidade astronômica, só para vocês entenderem ou terem uma comparação, a unidade astronômica ela vale 150 milhões de quilômetros, 150 milhões de quilômetros, certo? Só que para a gente não ficar usando esse número gigantesco, 150 milhões de quilômetros, o que nós vamos usar? Nós vamos usar o número 1. Quer dizer que se tiver um planeta que estiver a uma distância de 300 milhões de quilômetros do Sol, nós não vamos falar 300 milhões de quilômetros, nós vamos falar o quê?
2 unidades astronômicas para esse tal planeta. Se tiver um planeta, por exemplo, que tiver 75 milhões de quilômetros, que é a metade de 150, eu vou falar que é meia unidade astronômica, tá bom? Então, unidade astronômica é a distância da Terra até o Sol. Essa tabela aqui, ela é uma tabela que tem o período dos vários planetas do nosso sistema, né? Mercúrio, aproximadamente 0,2, Vênus 0,6, a Terra, então, é 1, que serve como base, o raio é uma unidade astronômica, né? E aí vocês também vão vendo os raios, todos dados em unidade astronômica, olha, 0,38, 0,72, Marte, ó, gasta, né, 1,8 ano. O que significa isso para Marte? Né? Isso daqui é aproximadamente 2. Quer dizer que Marte, para dar uma volta em torno do Sol, gasta quase que 2 anos. E o raio, ou a distância de Marte até o Sol é 1,5 vezes a da Terra até o Sol, certo? Você pega a distância da Terra até o Sol e mais uma metade. Bom, e assim por diante. Cada um aqui dos planetas, vocês têm aqui os vários períodos. Olha só Netuno, gente. Netuno, o último planeta do nosso sistema, né? Porque Plutão não é mais considerado planeta. Então, o Netuno, que é o último, ele gasta, olha só, 165 anos. Enquanto a Terra dá uma volta, o planeta Netuno ele vai andar só um pedacinho, porque para dar uma volta completa inteira, ele gasta 165 anos. Né? Uma pessoa, durante a vida dela, não vê Netuno dar uma volta completa em torno do Sol, né? Um período de translação. O raio da órbita dele, olha, é 30 vezes mais distante do que a Terra ao Sol, certo? Então, aqui, ó, se a gente imaginar lá Netuno, ó, Netuno, essa distância aqui, ó, da Terra até o Sol, é 30 vezes o valor da Terra até o Sol. Então, quer dizer que isso daqui, né, são as 30 unidades astronômicas, enquanto a Terra é uma unidade astronômica. Eu espero que vocês tenham entendido isso, certo? E cada unidade astronômica, vocês viram lá que são 150 milhões de quilômetros, mas nós não usaremos quilômetros, usaremos a tal unidade astronômica, tá certo? A Terra, para que ela dê essa volta ao redor do Sol, ó, a Terra vai gastar 1 ano, enquanto Netuno, para dar lá a volta ao redor do Sol, vai gastar 165 anos, certo? Quando vocês forem usar essa expressão matemática, então, essa terceira lei de Kepler, ela tem essa fórmula aqui, ó. E essa constante é representada pela letra K. Mas essa letra K, quanto que ela vale? Essa letra K sempre vale 1. Neste lugar aqui, sempre vocês vão colocar o número 1. É bem simples. O período é ao quadrado e o raio é ao cubo. Depois nós vamos ver os probleminhas. Continuando, o raio médio de um planeta, quando eu tiver que usar a expressão da terceira lei de Kepler, o raio que eu uso, aquele raio elevado ao cubo, né? Porque é o período ao quadrado, raio ao cubo, que é igual a constante. Esse raio aqui, gente, ele tem que ser o raio médio. Como é que eu acho o raio médio? Olha aqui em cima, o raio médio eu acho com o raio máximo, ó,
esse daqui é o raio máximo, a distância que corresponderia ao afélio. Eu pego o raio, essa outra distância aqui, ó, que é o raio mínimo. Soma os dois, lá, ó, soma o raio máximo com o raio mínimo e divide por 2. É uma média de distância entre o máximo, o mínimo, soma, divide por 2, vocês vão ter o raio médio para poder usar na terceira lei de Kepler.